Sejam todos bem-vindos à Educação MV0. Trazemos aqui uma novidade muito boa que poderá ajudar a muitos. Não é nada mais, nada menos acerca de guia de correção do exame de ano 2024 de português IFP. Então queremos trazer aqui a guia correspondente. Atenção, aqui o nosso objetivo, não queremos enganar a ninguém. Vocês sabem que o canal Educação MZ não tem nenhum esse objetivo. Então nosso objetivo sempre é de ajudar. Qualquer inquietação que tu tiveres relativamente a cada vídeo que nós colocamos, nós pedimos que possam comentar. Não deixem algo que vos inquieta, não deixem assim permanecer. Então, se tem alguma coisa que vos inquieta em qualquer vídeo, possam deixar o vosso comentário. Agora, o que eu quero primeiro comenta este vídeo, como é que foi o exame, para os que assistiram desde a preparação, a primeira parte, segunda parte, terceira parte e a quarta parte, assim como assistiu a guia de correção do ano passado. Então, para esses que participaram desses vídeos, então estamos a pedir que possam fazer o comentário exatamente neste vídeo. Isso poderá nos ajudar bastante a saber se verdadeiramente ensinamos bem ou não. Então nós poderemos lutar cada vez mais para poder melhorar a nossa maneira de transmitir o conhecimento. Então, como eu estava a referir, hoje nós queremos transmitir aí guia de correção. É completa, atenção, do número 1 até ao número 40. Agora, muita gente o que tem feito? Tem trazido guia de correção muito errada. Como é que fazem? Elaboram uma tabela, inventam alguma assinatura, pegam um texto qualquer, corta e cola. Então, nós não queremos fazer isso, não estamos para enganar ninguém. Nós fizemos a questão de resolver o exame. Então, pode acontecer que você encontrou guia de correção, por exemplo, número 1, A, número 2, B, número 3, A, número 4, não, nós não queremos fazer isso. Nós queremos trazer o sentido e a explicação por que se escolhe a alternativa dada. Então, nós gostamos exatamente de deixar as coisas claras. Então, se é pela primeira vez que deparas com este vídeo, e esse é o primeiro vídeo do canal, faça questão de se inscrever e verás que seremos muito beneficiados. Em breve nós poderemos disponibilizar o calendário escolar da educação. Então, se tu queres mesmo queres sempre estar atualizado em coisas sobre educação em Moçambique, o canal certo é este. Então, todas as atualizações referentes à educação, seja qualquer coisa. Então, aqui este é o canal adequado. Então, vamos. Tem uma coisa muito interessante que eu encontrei no texto. Então, vou mostrar aqui. Então, o texto tirou-se uma foto. Eu não pude ter o exame físico, alguém enviou aí do nosso grupo. Nós temos um grupo no WhatsApp. Então, esse grupo do WhatsApp funciona exatamente para essa questão de envio de documentos. Então, muita coisa. Então, tenho aqui este texto. Tem uma coisa que acho que as pessoas não notaram. Na última parte, onde o texto termina, por exemplo, aqui que partilham o nosso mundo. Depois vem in http www.ecologiaurbana.com.br responsabilidade socioambiental, planeta sustentável adaptado. Então, se tu fores a verificar, esse texto do exame retirou-se deste site. Então, o Ministério da Educação, quer exatamente, claro que faz parte do Ministério da Educação, mas o Ministério da Educação tomou esse texto deste site. Então, tomando deste site, o que fez? Apenas fez a alteração da língua. Porque se tu fores a verificar, esse site é do Brasil. Então, sendo esse site do Brasil, a linguagem do Brasil seria diferente. Eu fiz a questão também de copiar o texto
é, eu gosto muito de trazer coisas, trazer fontes claras. Então, eu trouxe aqui essas fontes claras. Se tu fores a verificar, tenho aqui o texto em forma escrito. Então, esses textos eu fiz, tirei exatamente o texto original. Então, isso vai nos ajudar muito, porque esse texto é um adaptado. É adaptado em que eles apenas mudaram a linguagem. Quer dizer, porque nós sabemos que o português de Brasil é diferente com o português de Moçambique, porque o Moçambique, o português que é usado é português de Portugal. Então, assim sendo o português de Portugal, então nós temos também que ter o português de Portugal. Se tu fores a verificar aqui, vem escrito planeta sustentável. Mas como é que vem aqui? Certamente já ouviu estas palavras diversas. Mas veja o texto original, o que é que diz. Não diz desta maneira. Como é que diz o texto original? Certamente você já ouviu essas palavras diversas vezes. Veja só, certamente você já ouviu essas palavras diversas vezes. Então, a diferença qual é? Certamente já ouviu estas palavras diversas vezes. Manteu. Mas sabe o que elas realmente significam? Então, eu trouxe aqui esta fonte, mas, vírgula, você sabe o que elas realmente significam? Veja só, eles só alteraram para seguir regra da língua portuguesa. Aliás, língua portuguesa é toda é língua portuguesa, só que é português de Portugal. Então, eu trouxe aqui esse texto, tirei exatamente do site. Então, entrei aí no site, como vem aqui, esse texto não é moçambicano, esse texto é do Brasil, exatamente, foi tirado daqui do Brasil, deste site do Brasil, www.ecologiaurbana.com.br. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos ler primeiro o texto e depois vamos responder as perguntas, porque não adianta responder perguntas antes de fazer a leitura do texto. Podemos ler tanto este do exame, tanto como esse que eu acabei de trazer. Não tem nenhuma diferença. A informação é a mesma, não alterou-se nenhuma informação. A informação manteve. Só que o que mudou é questão de como eu acabei de explicar naquele vídeo da resolução de 2023, Guia de Correção do ano 2023, GFP, disciplina de português. Eu expliquei que ali vinha a variação de língua. A variação de língua, as pessoas pensam que variação de língua é língua materna. Língua materna e variação de língua são coisas diferentes. Então, apenas houve variação de língua, mas o conteúdo é o mesmo. Então, nós vamos ler esse texto. Planeta sustentável. Então, nós já temos a ideia o que quer se falar aqui no texto. Quer se falar acerca de manter o planeta de uma maneira boa. Então, vamos, para não levar muito tempo. Certamente, você já ouviu essas palavras diversas vezes. Mas, você sabe o que elas realmente significam? Sustentabilidade é um conceito que vem tomando força nos últimos anos. O ser humano sempre vem explorando o mundo em que vive e extraindo dele tudo o que precisa para sobreviver. Mas nos últimos séculos, ele vem tirando muito mais do que realmente precisaria e o pior. Vem jogando no planeta os mais diversos tipos de veneno e de resíduos perigosos, frutos de suas atividades econômicas. Então, se tu fores a perceber aqui, por causa das atividades econômicas, as pessoas jogam veneno no planeta. Pode ser agricultura, pode ser qualquer atividade econômica. É mais ou menos como se fosse você jogasse veneno na comida que você tem em casa ou na água que você bebe. Mesmo que fosse um pouquinho de cada vez, uma hora ou outra você acabaria morrendo. E é exatamente isso que o ser humano estranhamente vem fazendo com o planeta em que vive e do qual depende inteiramente.
Algo que, se analisarmos muito bem, veremos que é um comportamento totalmente louco e suicida. Para termos um planeta sustentável, é necessária uma mudança de postura. Quando eu li esse texto, gostei muito. É um texto que transmite, quer dizer, um bom conteúdo para informar a comunidade no geral, a nível mundial, que o que estão a fazer, eles estão a desgastar a natureza. Deus criou a natureza da maneira como é e as pessoas exploram a natureza de uma maneira muito exagerada e a natureza revolta-se. Então, revoltando-se, há consequências. Então, vamos continuar. Mesmo que as pessoas desejem consumir cada vez mais e mais, o planeta começou a dar recados. Aí estão os resultados, cada vez mais óbvios, de que não suportaria esse ritmo de consumo e de degradação dos recursos naturais por muito mais tempo. Cataclismas de toda a ordem começaram a acontecer ao redor do mundo e sinais evidentes de desgaste e de alterações climáticas perigosas acenderam as luzes vermelhas de perigo nas mentes dos cientistas. Então veja só, o resultado de lançar veneno no planeta está aqui, em mudanças climáticas. Continuando, por sua vez, esses cientistas começaram a falar e a mostrar que, se a humanidade continuasse com a sua loucura consumista, nosso planeta não duraria por muito mais tempo ou acabaria por expulsar nossa forma de vida como se fosse uma doença. Então, quer dizer, aqui estamos a falar que o planeta Terra já não está a suportar o comportamento da maneira que nós estamos a consumir as coisas da natureza. Então, quer dizer, o uso da natureza não está a ser boa. Então, assim sendo, o pessoal terá que morrer. Então, como é que vai morrer? Será expulso. Essa expulsão ou essa maneira de expulsar as pessoas. Só que os cientistas não sabem o que é que vai acontecer na verdade. Na verdade, vai acontecer uma queimada a nível mundial. Então, essa queimada é aquela que foi profetizada na Bíblia, que no fim do mundo, o mundo vai queimar. Então, é isso que vai acontecer. Mas não estou a te assustar, estou a falar coisas verdadeiras, porque eu gosto de falar a verdade. Assim, essas vozes começaram a encontrar eco entre membros influentes da sociedade e até entre pessoas comuns. Como isso, a ideia de que deveríamos cuidar melhor da dádiva que recebemos, ou seja, ter um planeta sustentável. E a constatação óbvia de que temos apenas um planeta e que devemos poupar nossos recursos naturais usando-os com mais racionalidade tomou forma. Veja só que apenas há um único planeta e é por isso que deve ser cuidado o planeta. Então, tem muita gente que diz o seguinte, diz que a vida é única, viva ela e aproveita. Veja só que esse é um conselho muito errado, é um conselho de Satanás, porque veja como esse texto está a dizer. Através do texto nós podemos aprender muito. Eu gostei muito desse texto. Está a ensinar muita coisa. Veja só como está escrito aqui. Com isso, a ideia de que deveríamos cuidar melhor da dádiva que recebemos. Ou seja, ter um planeta sustentável. E a constatação óbvia de que temos apenas um planeta. Então, nós só temos uma vida. Então, temos que cuidar da vida. Não podemos viver de qualquer maneira. Essa ideia mesmo vem do inferno. É de Satanás. Isso dizer que viva a vida, aproveita. É a ideia do diabo. Se fosse assim, aqui os cientistas teriam dito o seguinte. Desgaste tudo que está na natureza, mesmo que o planeta sendo único, não será problema. Então, vamos só tomar isso para a vida. É a mesma coisa, não há nenhuma diferença. A vida é única, cuide da vida, seja responsável na vida. Então, não viva de qualquer maneira com esses conselhos sujos. Então, vamos continuar. Nascia assim o conceito de planeta sustentável. Um conjunto de práticas, procedimentos e formas de agir que permitiriam que os recursos naturais se renovem ou que durem por muitas gerações, dando a possibilidade de... aqui a leitura foi um pouco assim, só um pouco estranho. Um conjunto de práticas, procedimentos e formas de agir que permitiriam que os recursos naturais se renovassem ou de que durem por mais e muitas gerações. Aí sim.
dando a possibilidade de nossa espécie viver por mais tempo. Garantir que haverá a esperança de que um dia poderemos evoluir o suficiente para alcançar as estrelas em busca de mais recursos. Assim, planeta sustentável é muito mais do que um simples conceito bonitinho ou voltado para pessoas cabeça ou para ativistas do meio ambiente. É por a questão de sobrevivência. Garantir que um planeta mais sustentável seja uma realidade, pessoas, governos e empresas devem unir esforços para aprender e aplicar essas técnicas e procedimentos desenvolvidos ao longo desse aprendizado, para garantir a continuidade da vida em nossa maravilhosa bola azul. Então, isso quer dizer o quê? O conceito de planeta sustentável apenas está a ser considerado com os ativistas, porque ativistas são aqueles que dão palestras. Então, os ativistas apenas é que são responsáveis nisso, mas o mundo não está interessado com este assunto de planeta sustentável. Mas este é um perigo alarmante que as pessoas deveriam aí tomar atenção e ouvir este conselho muito bom. Então, vamos continuar para garantir a continuidade da vida em nossa maravilhosa bola azul. E garantir o uso racional dos recursos naturais do nosso planeta para que seja um planeta sustentável. Não é nada complexo e nem precisa de recursos pesados. Basta usar as fontes de energia de forma mais racional e econômica. Usar e reutilizar a água da chuva. Tratar nossos resíduos e esgotos de forma adequada. E completamente e promover uma convivência mais harmônica entre os diversos grupos humanos que compartilham o nosso mundo. Então, já fizemos aí a leitura do texto. Então, depois de você ter lido o texto, o que é que você deveria fazer no exame? Ou o que é que você deve fazer no exame? É ter a ideia principal, ou o que é que se fala, o que é que ter a interpretação. Não adianta resolver as perguntas. Eu não te aconselho você a fazer isso. Primeiro, depois de ler, faça a questão de refletir. Será que eu entendi o que estava a falar aqui? E se tu fores a perceber, esse texto está muito claro, muito simples e é um conteúdo muito bom. É um dos textos que eu gostei que a Ministério da Educação neste ano escolheu um bom texto, muito agradável, que ensina. Então, se tu perceberes isto, isso vai ser uma coisa muito boa. Então, explicação. O que esse texto fala? O texto aborda a importância da sustentabilidade para a sobrevivência do planeta. Destaca a exploração excessiva dos recursos naturais e a necessidade de mudança de comportamento. Então, veja só, a ideia principal é que as pessoas têm que mudar o comportamento relativamente à exploração. Continuando, o conceito de planeta sustentável é apresentado como crucial para garantir a continuidade da vida na Terra. Então, o conceito de planeta sustentável, o autor então está a referir como fosse uma coisa muito importante, senão, se as pessoas não tomarem em conta isto, a vida poderá parar em algum momento no planeta Terra. Enfatizando a responsabilidade de governos, empresas e indivíduos. Então, as responsabilidades são desses todos. Além disso, destaca práticas simples como o uso racional da energia e a gestão adequada de resíduos como passos fundamentais para alcançar a sustentabilidade. Agora, essa explicação não é do texto, é uma explicação que eu acabei aqui de colocar, para que vocês entendam o centro, quer dizer, o objetivo principal do texto. Agora, depois de tu teres feito isso, entendido o texto, agora pode responder as suas perguntas à vontade. Atenção, nós não estamos aqui para dizer número 1, a linha A, número 3, a linha B. Não. Nós queremos te levar até você entender por que é esta resposta certa ou errada aquela. Então, muita gente gosta de dar, quando é português ou
Exatamente, isso acontece muito para português, ou mesmo outras disciplinas, quando estão a dar guia de correção, só chega número um opção B, número 2 opção C. Então, isso não é guia de correção, isso não está a ensinar as pessoas. Então, nosso objetivo é de ensinar para que das próximas vezes, caso tu enfrentes mesmo o caso, saias com facilidade. Primeiro, eu tenho a dizer que para os que resolveram, os que assistiram todos os vídeos que nós demos no grupo, a garantia é a garantia de que tiveram uma nota acima de 12 ou 13. Há esta garantia. Vocês verão ao longo da correção, vão perceber isto. Então, como eu disse, ensinei acerca dos conteúdos que poderiam sair. A primeira coisa que eu falei da tipologia. Veja só, a primeira pergunta que aparece: classifica o texto do seu exame quanto à tipologia. Então, para quem não assistiu, perdeu muita coisa. Para quem assistiu, está beneficiado. Para o número 1. Classifique o texto do seu exame quanto à tipologia. É para dizer que tipo de texto é. A linha A, dramático. B, expositivo argumentativo. C, expositivo explicativo. D, narrativo. Primeiro nós vamos excluir as opções que nem fazem parte. A linha A diz que o texto é dramático, mas não pode ser dramático porque não fala nada de drama. Drama é como fosse teatro. Então, texto dramático é um teatro e esse texto não é um teatro. Logo, a opção A está muito errada. Opção D, texto narrativo, conta uma história num determinado tempo e espaço. Esse texto não conta nenhuma história, não temos personagens aí, apesar que tenhamos personagens assim, mas não é realmente como no texto narrativo. Então, opção D, excluímos. Ficamos com opção B e opção C. Expositivo, argumentativo, expositivo, explicativo. Quem errou essa pergunta é para aquele mesmo que assistiu todos os vídeos da Educação MZ. Não espero. Quem errou? Seria melhor mesmo sair do canal, porque está a envergonhar o canal. Nós falamos muito bem aqui para diferenciar texto expositivo, argumentativo e explicativo. É uma coisa muito simples, mas quem errou enquanto assistiu a explicação, o que é que espera mais? Ok, vamos dar aqui. Primeiro, você não adianta escolher opção. Não. Tens que entender o que é texto expositivo e argumentativo e compreender o texto que nos foi dado. Agora, vamos começar com a opção B, expositivo argumentativo. Eu ensinei aqui que um texto expositivo argumentativo, ele tem o objetivo de convencer as pessoas a aderir à sua ideia. Agora, expositivo explicativo é aquele texto que usa-se no âmbito escolar ou na sala de aulas, em qualquer lugar para ensinar. Até eu dei aqui 2 exemplos de textos. Um texto falava sobre o Império Futebolístico Moçambicano que estava a decair. Então, o outro falava sobre uma doença, ensinava como tratar, como prevenir-se. Então, veja só, esse texto que não foi dado não nos ensina nada. Apesar que em um ponto e outro podemos aprender alguma coisa, mas o objetivo principal deste texto é para convencer o mundo inteiro de que o planeta está em alarme, está em alerta de que a qualquer momento a vida humana pode parar. Porque por causa do mau uso dos recursos naturais. Então, sem nenhuma dúvida que é um texto argumentativo. Este é um texto expositivo, argumentativo, explicativo, não é? Eu espero que vocês tenham assistido. Principalmente estou a me referir para aqueles que assistiram aí a preparação. Agora, esse vídeo também poderá servir para os que vão concorrer no próximo ano. Agora, para você que vai concorrer no próximo ano, 2025, faça a mesma questão, compreender as aulas. Número 2. O objetivo deste tipo de texto é de... Então, veja só, eu sempre expliquei. Quando tu acertares a pergunta acerca da tipologia, tem uma pergunta que estará ligada automaticamente. Por quê? Por exemplo, esta pergunta número 2. O objetivo deste tipo de texto é... Nós sabemos que escolhemos a opção B. Então,
Um texto expositivo argumentativo. Qual é o objetivo de um texto expositivo argumentativo? E eu ensinei aqui mesmo neste canal acerca do objetivo. O objetivo de um texto expositivo argumentativo é de convencer o leitor a aderir à ideia do autor. Então, a linha D. Transmitir um novo conhecimento. Não. Um texto que tem como objetivo de transmitir um novo conhecimento é expositivo explicativo. Então, esse texto nós dissemos que é expositivo argumentativo. Logo, esta opção está errada. Narrar acontecimentos. O texto que tem o objetivo de narrar acontecimento é o texto narrativo. Logo, o texto que nós temos não é narrativo, está errado. Opção B. Contar história. Também o texto narrativo conta a história, então, ou drama. Então, o texto, o que nós escolhemos, positivo argumentativo, não conta nenhuma história. Então, opção B não está certa. Opção A. Convencer o leitor. Claramente. Muito simples. Opção A, muito certa. Vamos continuando. Então, é por isso que do jeito que nós estamos a dar aqui guia de correção, é exatamente para você saber. Nós não queremos te dar opção A, B, C, D. Não, isso eu não gosto dessas coisas. Eu gosto de dar uma aula e você ficar satisfeito. Então, se você fica satisfeito, automaticamente eu também estou satisfeito, porque sei que a coisa valeu a pena dar desta maneira. Então, vamos continuar. Número 3. Certamente já ouviu estas palavras. Certamente já ouviu estas palavras diversas vezes. A que palavras o texto se refere? Então, vamos ter que voltar para o texto e entendermos. Então, qualquer pergunta que tenha a ver com o texto é melhor que quando você quer responder uma pergunta que tenha a ver com o texto, volte no ponto em que se refere. Então, planeta sustentável. Certamente você já ouviu estas palavras diversas vezes. Então, aqui está-se a referir que ouviu essas palavras diversas vezes. Quais são essas palavras? Essas palavras de planeta sustentável. São essas palavras que as pessoas ouviram diversas vezes, de acordo com o texto. Então, vem aqui, planeta sustentável. Então, o autor continua a dizer, certamente você já ouviu essas palavras diversas vezes. Então, ele está a introduzir. Isso é como que dizer assim, hoje eu vou falar, alguém está a apresentar um trabalho. Hoje eu vou falar sobre biologia molecular. Então, ao começar a pessoa, ao introduzir, vai dizer certamente que muita gente conhece desse tema, já ouviu falar desse tema. É o que está a acontecer com esse texto. Então, certamente você já ouviu essas palavras diversas vezes. Quais são as palavras? Planeta sustentável. Então, vamos ver qual é a melhor opção que nos deixa aí escolher essa opção. Número 3. Bola azul? Não, não são essas palavras. Planeta Terra? Não, não são essas palavras. A linha D. Resíduos perigosos? Não. Planeta sustentável. Opção C. Número 3, opção C. Vamos ganhar o nosso tempo. Algo que se analisarmos muito bem, veremos que é um comportamento totalmente louco e suicida. Então, se nós analisarmos, a que tipo de comportamento se refere o texto? Então, qual é o comportamento que o texto está a referir? Vamos voltar. Então, sempre volto a repisar. Se você está a responder uma pergunta referente a um texto, volte no ponto do texto. Então, vamos continuar. Essa parte já respondemos, vamos continuar daqui. Mas, você sabe o que elas realmente significam? Sustentabilidade é um conceito que vem tomando força nos últimos anos. O ser humano sempre vem explorando o mundo em que vive e extraindo dele tudo o que precisa para sobreviver. Mas, nos últimos séculos, ele vem tirando muito mais do que realmente precisa e o pior, vem jogando no planeta os mais diversos tipos de veneno e de resíduos perigosos frutos de suas atividades econômicas. É mais ou menos como se você
jogasse veneno na comida que você tem em casa ou na água que você bebe. Mesmo que fosse um pouquinho de cada vez, uma hora ou outra, você acabaria morrendo. E é exatamente isso que o ser humano, estranhamente, vem fazendo com o planeta em que vive e do qual depende inteiramente. Algo que, se analisarmos muito bem, agora estamos no ponto. Algo que, se analisarmos muito bem, veremos que é um comportamento totalmente louco e suicida. Então, qual é o comportamento louco e suicida? Esse de jogar no planeta os diversos tipos de venenos e resíduos perigosos. Então, veja só, assim nós vamos diretamente encontrar esta opção. Então, quando é assim te facilita resolver, você resolve sem nenhuma dúvida. Agora, se você querer resolver antes de voltar ao texto e entender, vai ter problema. A que tipo de comportamento se refere do texto? A. Deitar veneno da comida, deitar veneno na comida que tem em casa ou na água que bebe. B. Lançar no planeta menos tipos de venenos e de resíduos perigosos. C. Lançar no planeta diversos tipos de venenos e de resíduos perigosos. D. Não deitar veneno na comida que tem em casa ou na água que bebe. Agora, essa questão de deitar veneno na comida ou não deitar veneno na comida foi usado como exemplo. Isso logo não nos serve para a nossa resposta. Então, a opção A e a opção D vamos deixar longe. Agora, o comportamento aqui está a falar de lançar no planeta diversos tipos de venenos e de resíduos perigosos. Opção B, lançar no planeta menos. Não está a falar de menos, está a falar de mais. Então, há mais lançamento, não pode ser menos. Lançar no planeta diversos tipos de venenos e de resíduos sólidos. Opção C é a opção certa, número 4. Vamos para o número 5. Segundo o texto, para termos um planeta sustentável é necessário, então, segundo o texto, para ter um planeta sustentável, o que é necessário? Então, voltemos também. Então, gostaria de repetir, sempre que queres responder coisas relativamente ao texto, então tens que voltar e ler o texto. Então, é exatamente isso que o ser humano, estranhamente, algo que, se analisarmos, é suicida. Para termos um planeta sustentável é necessário uma mudança de postura. Já temos a resposta. Então, nós vamos procurar onde é que está escrito mudança de postura. Veja só, resolver exame de português é uma coisa muito simples. Desde que você não esteja nervoso e esteja mais concentrado. Então, segundo o texto, para termos um planeta sustentável é necessário A. Lançar resíduos perigosos. Não, se nós lançarmos resíduos perigosos, não teremos planeta sustentável. Partilhar o mundo. Não faremos nada. D. Um comportamento suicida. Se termos também um comportamento suicida, automaticamente suicidamos o nosso planeta. C. Uma mudança de postura. Aquilo que nós encontramos no texto. Então, a opção C é a opção correta. Número 6. O planeta começou a dar resultados de que não suporta esse ritmo de consumo e de degradação dos recursos naturais. Que sinais são referidos no texto? Então, se nós formos a perceber aqui, no número 6, está a dizer que é por causa do uso, excesso ou de lançamento de veneno no planeta Terra, são plásticos, são adubos químicos, então, entre outros. Então, por causa desse lançamento, houve resultados. Quer dizer, o planeta Terra está a reclamar, está a dar recado. Aqui a palavra dar recado, começou a dar recados. Quer dizer, são consequências. Então, é uma linguagem que foi usada para, você sabe, os textos sempre não são expressas de uma maneira, de uma linguagem caseira. Estou a dizer caseira, estamos a falar linguagem familiar. Então, existe linguagem familiar, existe linguagem acadêmica e por lá em diante. Então, aqui é uma linguagem mesmo literária. Então, se tu fores a perceber, o planeta começou a dar resultados. Então, a pergunta do número 6 qual é? Quais são esses resultados que o texto mostrou? Então, vamos procurar os resultados que o texto nos mostra. Vamos procurar aqui os resultados que o planeta
nos mostra. Então, nós paramos aqui. Para termos um planeta sustentável, vamos deixar isso, já respondemos. Mesmo que as pessoas desejem consumir cada vez mais e mais, o planeta começou a dar recados. Estamos no ponto. O planeta começou a dar recados. Cada vez mais óbvio de que não suportaria esse ritmo de consumo e de degradação dos recursos naturais por muito mais tempo. Agora, se tu fores a verificar de onde saímos até aqui, ainda não foi mencionado nenhum recado ou nenhum resultado. Então, vamos continuar. Cataclismas de toda a ordem começaram a acontecer ao redor do mundo, e sinais evidentes de desgastes e de alterações climáticas perigosas acenderam as luzes vermelhas de perigo nas mentes dos cientistas. Aqui está o resultado. O recado que o planeta está a dar é este aqui. Cataclismas de toda a ordem, sinais evidentes de desgaste, alterações climáticas. Então, aqui, esses são os resultados. Então, vamos procurar se encontramos cataclisma, desgastes e alterações climáticas. Então, nós vamos fazer a questão de procurar isto. Então, nós vamos fazer a questão de procurar isto. Estávamos no número 6. Número 6, a linha A. Cataclismos e alterações climáticas. B. Degradação dos recursos naturais. C. Desgaste do planeta Terra. D. Desgaste dos recursos naturais. A linha C está correta, mas não muito correta. Desgaste do planeta Terra. Claro que há desgaste do planeta Terra. A linha D também está correto. Desgaste dos recursos naturais. Está correto, mas não muito correto. A linha B, degradação dos recursos naturais. Também está correto, mas não muito correto. A linha que está mais correta é a linha A. Por quê? É a linha A porque segundo o texto, o resultado que foi mostrado aí é cataclismos e alterações climáticas. Então, é por isso que nós ficamos aí com a linha A, porque é a opção mais correta. Então, nós vamos continuar com o número 7. Então, número 6, a linha A. Número 7. O vocábulo cataclismos presente no texto significa... Então, nós temos que saber o que é cataclismo. A linha A, águas. B, cataratas. essa pergunta é muito engraçada. C, chuvas. D, catástrofe. Então, primeiro nós temos que procurar saber o significado desta palavra cataclismos. Então, vamos procurar aqui. Tem uma explicação aqui que acabamos de dar. Cataclismo. Cataclismo refere-se a eventos naturais ou situações de grande escala que causam mudanças drásticas na Terra, como terremotos, erupções vulcânicas, enchentes ou outros fenômenos naturais destrutivos. É um termo usado para descrever eventos catastróficos que podem ter impactos significativos no ambiente e nas condições de vida. Então, se nós formos a perceber aqui, cataclismo tem a ver com catástrofes. Quer dizer, são conjuntos de desastres naturais. Então, temos aí o vulcão, temos terremotos, temos enchentes. Enchentes são águas. Então, aqui, cataclismo, para o texto, não seria águas nem cataratas. Apesar que água traz cheia, mas cataclismo é um conjunto de desastres. Então, não pode ser somente águas, não pode ser somente cataratas e não pode ser somente chuvas. Então, deve incluir aí muita, como posso dizer? Deve incluir muitos desastres. Então, seria a opção mais adequada é a opção D, catástrofe, porque catástrofe são um conjunto de fenômenos naturais que levam desastre.
então que culminam a desastre. Então, número 7 é a linha D, é a opção mais correta. Cuidar melhor da dádiva que recebemos. Cuidar melhor da dádiva que recebemos. Aliás, reticências. Reticências, cuidar melhor da dádiva que recebemos. A que dádiva se refere o texto? Então, claro que sem nenhuma dúvida, a dádiva que se refere aqui não é aquela que nós conhecemos. Claro que vida é uma dádiva, mas se nós formos a perceber aqui, o texto está a falar de outra dádiva. Então, nós vamos procurar saber, através do texto, que dádiva o texto está a referir. Então, se nós encontrarmos isto, vai poder nos ajudar bastante. Vai poder nos ajudar bastante. Então, vamos fazer isso. Aqui nós temos opção A, a vida. B, a natureza. C, o planeta. D, o globo. Então, vamos procurar aqui. Tem uma parte onde fala sobre a dádiva. Então, nós vamos perceber sempre as perguntas que têm a ver com o texto. Sempre tens que procurar saber. Então, aqui acabamos de ler. Por sua vez, esses cientistas começaram a falar e a mostrar que se a humanidade continuasse com a sua loucura consumista, nosso planeta não duraria por muito mais tempo ou acabaria por expulsar nossa forma de vida como se fosse uma doença. Assim, essas vozes começaram a encontrar eco entre membros influentes da sociedade e até entre pessoas comuns. Com isso, a ideia de que deveríamos cuidar melhor da dádiva. Deveríamos cuidar melhor da dádiva. Então, perceba que deveríamos cuidar melhor da dádiva. Qual é a dádiva que está a se referir? Que recebermos, ou seja, ter um planeta sustentável. Então, veja, a resposta está aqui. Deveríamos cuidar melhor da dávida que recebemos. Ela diz, ou seja, quer dizer, isto é, ter um planeta sustentável. Então, a dádiva aqui está a se referir do planeta. Não está a se referir da vida. Não. Então, quais são as opções que nós temos aqui? Estávamos com o número 8. A vida, errado. B, a natureza, errado. C, o planeta, claramente. O globo, não. Está-se a falar da dádiva do planeta. De acordo com o texto, planeta sustentável é um. Então, de acordo com o texto. Sempre que as perguntas que têm a ver com de acordo com o texto, é melhor que você volte e leia onde sustenta isto. Então, ou seja, ter um planeta sustentável e constatação óbvia de que temos apenas um planeta e que devemos poupar nossos recursos naturais usando-os mais racionalidade. Nascia assim o conceito de planeta sustentável, como um conjunto de práticas, procedimentos e formas de agir que permite que os recursos naturais se renovem ou que durem por muitas gerações. Aqui está o conceito de planeta sustentável, um conjunto de práticas, procedimentos e formas de agir que permite que os recursos naturais se renovem ou que durem por muitas gerações. Aí está o conceito. Então, nós vamos procurar a linha que tem aquele conceito e estaremos a resolver o número 9. De acordo com o texto, planeta sustentável é 1. A linha A, conjunto de práticas e procedimentos que permitem que os recursos naturais se renovem. B. Conjunto de práticas e fenômenos e formas que permitem que os recursos naturais não sejam renovados. Opção B, muito errado. Simplesmente conceito para agradar os intelectuais e ativistas do meio ambiente. Muito errado.
Simplesmente conceito voltado para estudantes e ativistas do ensino superior. Muito errado. Opção A é a melhor opção. Conjunto de práticas e procedimentos que permite que os recursos naturais se renovem. Número 10. Segundo o texto, para garantir que um planeta sustentável seja uma realidade, é necessário que... Então, nós estamos a perceber que aqui essa questão de planeta sustentável ainda não está a ser uma realidade no mundo. Mas os cientistas já alertaram. Então, sendo eles alertaram, mas o mundo não está a tomar em consideração essas alertas. Então, aqui vem, é por isso que vem esta afirmação. Segundo o texto, para garantir que um planeta sustentável seja uma realidade, é necessário que... Então, de acordo com o texto, há uma recomendação necessária que poderá permitir que o planeta seja sustentável. Agora, neste ano 2024 que estamos, o planeta ainda não é um planeta sustentável. Então, para garantir isso, o texto, o que é que ele diz? Então, nós vamos procurar aqui, como está a referir coisas do texto, nós vamos procurar também coisas do texto. Como está a referir coisas do texto, também vamos procurar coisas do texto. Então, nós lemos aqui, por sua vez, cientistas lemos aqui durante, assim, e terminamos no conceito. Nosso planeta não duraria, exatamente, racionalidade tomou forma. Incorpora nossos recursos, aqui nascia assim o conceito. Paramos aqui, gerações. Vamos continuar. Dando a possibilidade de nossa espécie viver por mais tempo e garantir que haverá a esperança de que um dia poderemos evoluir o suficiente para alcançar as estrelas em busca de mais recursos. Ainda não encontramos o ponto. Assim, planeta sustentável é muito mais do que um simples conceito bonitinho ou voltado para pessoas, cabeça ou para ativistas do meio ambiente. Até então, esse conceito ativista é um conceito bonitinho para... Eu gostei muito desse texto, para os ativistas, mas o mundo ainda não tomou em consideração esse conceito. É por a questão de sobrevivência. Garantir que um planeta mais sustentável seja uma realidade, agora já estamos para encontrar a resposta. Garantir que um planeta mais sustentável seja uma realidade, pessoas, governos e empresas. Então, estamos a ver pessoas, governos e empresas, o que é que devem fazer? Devem unir esforços para aprender e aplicar essas técnicas e procedimentos desenvolvidos ao longo desse aprendizado para garantir a continuidade da vida em nossa maravilhosa bola azul. Então, para que esse conceito de planeta sustentável seja algo já considerável, é necessário que as pessoas, governo e empresas possam unir o esforço e aplicar também as técnicas segundo o texto. Então, nós vamos procurar esse, de acordo com o texto, o planeta sustentável, segundo o texto, para garantir. Então, vamos. A linha A. As pessoas, os governos e as empresas unam esforços para garantir a descontinuidade do planeta. Então, veja só aqui, a opção A é muito traiçoeira. Começa muito bem, as pessoas, sim, está certo, os governos, sim, está certo, e as empresas, sim, está certo, unam esforços, sim, para estar certo, para garantir, sim, está certo. Está errado a partir de descontinuidade. Essa palavra descontinuidade é o que estragou tudo. Então, descontinuidade é o quê? Fazer parar o planeta. Quer dizer, isso é como que, em outras palavras, como posso dizer, são frases equivalentes, né? A frase equivalente desta, como é que seria? Quer dizer que as pessoas, os governos e as empresas devem se unir para aumentar o uso, o excesso dos recursos naturais, porque quando se faz o uso, o excesso do planeta Terra, acaba havendo essa descontinuidade. Então a opção A está muito errada, mas começou muito bem e é uma opção muito traiçoeira. Opção B. O ser humano continue a extrair da natureza tudo o que precisa. Aqui também está errado. Para garantir um planeta sustentável não é preciso fazer isso. Opção C. O planeta esteja renovado dos desgastes da natureza.
segundo o texto, não é esta. Apesar que essa está certa, mas não está muito certa. A linha D. Os governos, as empresas unem esforços para aplicar técnicas e procedimentos desenvolvidos. Aqui está muito bom. É para aplicar as técnicas e procedimentos para garantir este conceito. Então a opção D é a opção mais correta. Então no exame de admissão sempre, nos exames sempre existe no exame de admissão ou no exame sempre existe este assunto de como se chama? Opção certa e a mais certa. Então, se aqui tu não prestares atenção, poderias escolher a opção A ou a opção C, enquanto a mais correta é a opção D. Continuando, estamos na bola azul, número 11. Maravilhosa bola azul. Qual das opções corresponde à palavra sublinhada? A. Globo terrestre, mapa mundi, planeta, universo. Aqui está escrito, o que está sublinhado é bola azul. Então nós vamos entender. Essa bola azul, o autor estava a referir ao quê? Estava a referir a um mapa. Estava a referir ao oceano, ao globo. Estava a referir o quê? E procedimentos para garantir a continuidade em nossa maravilhosa bola azul. Então, nós estamos a falar aqui bola azul. E se tu fores a perceber, pode estar muito enganado e responder opção errada. Aqui, o que as pessoas poderiam escolher seria globo terrestre, mapa mundi ou universo. Aliás, globo terrestre, entre o globo terrestre e o universo. É o que as pessoas poderiam responder. Mas aqui o texto, atenção, quando se fala de acordo com o texto, o contexto já é diferente. Apesar que o globo terrestre esteja na forma de bola, nós não vamos escolher o globo terrestre. Vejamos aqui, tem uma explicação muito importante. A referência a bola azul no texto se relaciona com a Terra. Provavelmente se relaciona com a Terra. Mas frequentemente o planeta é chamado de bola azul, devido à sua aparência azulada, vista do espaço. Então, quando vê-se o planeta Terra através do espaço, vê-se tudo azul. Por quê? Por causa das águas oceânicas. Então, devido à sua aparência azulada visto do espaço, principalmente por conta dos vastos oceanos que cobrem sua superfície. Essa expressão poética destaca a singularidade e a beleza do nosso planeta. Então, bola azul refere-se ao planeta. É a opção C. Então, aqui muita gente pode ter falhado, porque falou-se de bola, pronto, o globo terrestre está na forma de bola e poderia ser aí um grande engano. Poderia ser, aliás, foi um grande engano. Então, nos exames sempre tem uma pergunta que atrapalha as pessoas, mas se tu fores atento, não poderá te atrapalhar. Então, vamos passar do número 11 para o número 12. Todas as opções são ações para garantir a sustentabilidade do planeta, excepto. Então, a linha A, tratar os esgotos de forma inadequada. A linha B, tratar os resíduos de forma adequada. C, usar a energia de forma mais racional. D, usar e reutilizar a água da chuva. Então, nós vamos no texto. Aqui está a dizer o seguinte: todas as opções são ações para garantir a sustentabilidade do planeta, excepto, quer dizer o quê? Tem 3 opções que são corretas, ou tem 3 opções que falam das ações corretas acerca da sustentabilidade do planeta, mas só tem uma opção que não faz parte das ações para garantir a sustentabilidade. Então nós vamos procurar no texto para encontrarmos qual foi a opção não mencionada. Então, nós vamos procurar logo nas opções a opção não mencionada. Logo nós poderemos resolver o nosso... E garantir o uso racional dos... Vamos aqui, já estamos a encontrar quase
ponto a seguir. A resposta é onde nós vamos encontrar. E garantir o uso racional dos recursos naturais. Aí está. Garantir o uso racional dos recursos naturais é uma boa coisa de nosso planeta para que seja um planeta sustentável. Não é nada complexo e nem precisa de recursos e garantir o uso racional dos recursos naturais de nosso planeta para que seja um planeta sustentável não é nada complexo e nem precisa de recursos pesados. Basta usar as fontes de energia de forma mais racional e econômica. Primeira coisa, para garantir que o planeta seja sustentável, é necessário garantir ou usar as fontes de energia de forma mais racional. Outra, usar e reutilizar a água da chuva. Outra, tratar nossos resíduos e esgotos de forma adequada. Então, temos aí três maneiras. Primeiro, utilizar, reutilizar, usar esgotos de forma adequada e, por fim, usar a fonte de energia de forma racional e econômica. Então, estamos com o número 12. A linha D. Usar e reutilizar a água da chuva. Esta opção é certa, mas não é certa para escolher. Não sei se não compliquei. Esta opção é certa, mas não é certa para escolher. Quer dizer, aqui vem o seguinte: todas as opções são ações para garantir a sustentabilidade do planeta, excepto, quer dizer, essa aqui é uma boa ação. Então não vamos escolher essa. Vamos escolher aquela ação que não é boa. Então, a linha C, usar a energia de forma mais racional. Esta opção está certa porque ali vem usar energia de forma racional e econômica. A linha B, tratar os resíduos de forma adequada. Ali está a forma de forma adequada. A linha B, tratar os esgotos de forma inadequada. Então, a opção A está errada. Por quê? Porque deve-se tratar os esgotos de forma adequada. Então, a opção A é a opção certa que nós temos que escolher. Opção certa a escolher, mas errada. Quer dizer, excepto a linha A. Então, a opção a escolher é a opção A. 13. Nos últimos séculos, tem tido muito mais do que realmente precisa. A locução sublinhada introduz uma ideia de, a linha A, conclusão, comparação, coordenação, subordinação. Então, vamos entender uma coisa aqui. Nos últimos séculos, tem tirado muitos mais do que realmente precisamos. Então, essa palavra, essa locução que está sublinhada aqui, do que, será que está a expressar uma conclusão? Está a expressar uma comparação? Uma coordenação? Uma subordinação? Primeiro você deve entender o que é conclusão, o que é comparação, o que é coordenação, o que é subordinação. E depois ler a frase e escolher a opção correta. Conclusão, o que é? É uma frase declarativa. Aliás, desta maneira não está bom. Conclusão é como tem introdução, desenvolvimento e tem conclusão. Então, conclusão é a parte final. Então, conclusão, já temos a explicação. Linha B, comparação é comparar características destes com a característica daquele. A linha C, coordenação, são duas frases que uma não depende da outra. Por exemplo, o João estuda português. O João estuda matemática. Então, se juntarmos essas frases, fica assim: o João estuda português e estuda matemática. Então, isso quer dizer, se separarmos, quer dizer, cada um tem uma informação completa por si. Então, são chamadas de frases ou tem uma ideia de coordenação. Então, subordinação são aquelas frases que dependem da outra. Quer dizer, separando não faz sentido. Então, é o que está a acontecer aqui. Então, aqui a opção mais correta seria a opção B. Está a estabelecer uma comparação dos séculos passados e os séculos atuais. Então, nos últimos séculos tem tirado muito mais do que realmente precisa. Quer dizer, num tempo
tirava-se pouco e no outro tempo está-se a tirar mais. Então, há uma comparação às características de tirar o recurso da natureza. Então, número 13, a opção B. Veja só, nós gostamos de dar guia de correção desta maneira, para que tu saibas. Qualquer inquietação esteja livre, nós estamos aqui para ajudar. Número 14. Sustentabilidade é um conceito que vem tomando força nos últimos anos. A oração sublinhada é subordinada a copulativa, B, consecutiva, C, integrante, D, relativa. Copulativa não pode. Copulativa é aquela que une. Usa-se mais, porém, e em diante. Consecutiva, um fato é consequência do outro. Eu acabei de explicar aqui muito bem. Integrante também não é. Por quê? Estamos a falar sustentabilidade. Sustentabilidade está no singular. Diz-se integrante quando há um conjunto. Se fosse assim, os professores são um conceito que vem tomando. Então, os professores é íntegro, quer dizer, todos os professores. Então, aqui sustentabilidade está no singular. Não pode ser a opção C. Sim, é relativa. Opção D. Número 15. De acordo com o texto, os recursos naturais devem ser usados com. De acordo com o texto, os recursos naturais devem ser usados com a linha A. Cataclismo. B. Irracionalidade. C. Mais racionalidade. D. Menos racionalidade. Aqui nós podemos ler, responder sem voltar ao texto, porque são mesmas palavras que estão a repetir. É só saber os conceitos. Estás a dizer assim, como é que nós temos que usar a energia, como é que temos que usar a madeira, como é que temos que usar reticências. Como é que nós temos que usar? Será que temos que usar com cataclismo? Sabemos que cataclismo é desastre, então não podemos usar desta maneira. Estaremos a destruir o nosso planeta. Irracionalidade é usar mal. Então a opção B está errado. A linha D, menos racionalidade. Menos racionalidade quer dizer, é usar com um pouco cuidado. Então veja que a opção está certa, mas não está muito certa. Opção C, mais racionalidade, então com mais cuidado. Então, quer dizer, com mais boas práticas. Então, que a opção D está a dizer com menos boas práticas e a opção C está a dizer com mais boas práticas. Então, é por isso que eu estava a referir que no exame existe a opção certa e existe aquela que é mais correta. O exemplo mais correto é este aqui. Aqui está a dizer menos boas práticas e aqui está a dizer mais boas práticas. Então, é a opção C, a opção mais correta. 16. Usar e reutilizar a água da chuva. Usar e reutilizar a água da chuva. Qual é o significado da frase? Essa frase é muito simples. Usar e reutilizar a água da chuva. Em outra forma, o que quer dizer? Isso são frases equivalentes e eu dei explicação aqui mesmo. A linha A, evitar usar a água da chuva. B, poupar sempre a água da chuva. C, usar várias vezes a mesma água. D, usar uma única vez a água da chuva. Então, usar e reutilizar, quer dizer, usar muitas vezes. Se você usar uma água e reutiliza novamente, isso não é poupança. Poupança é outra coisa. Então, A, evitar usar a água da chuva, falso. Se fosse evitar, aqui não teria a palavra usar. Então, se tem a palavra usar, não podemos evitar, temos que usar. A B, poupar. Não é poupar, porque temos que usar e reutilizar. C, usar várias vezes a mesma água, claramente. A opção mais certa é a opção C. Que tipo de linguagem caracteriza o texto da sua prova? Então, que tipo de linguagem... quero dar uma coisa muito simples aqui. Existe... aqui, vamos primeiro ler as opções. A, conotativa e subjetiva. Essa de conotativa mas vamos desprezar. Vamos usar subjetiva, porque é a que mais aparece. Vamos explicar isso. Vamos primeiro ler as opções. B, objetiva e clara. C, objetiva e poética. D,
objetiva e poética. Então, se tu fores a perceber, em muitas opções, se não aparece objetiva, aparece subjetiva. Então, nós vamos tomar esses dois conceitos, entender o que é linguagem objetiva e subjetiva. Primeiro, vamos tomar o conceito objetiva. Objetiva é mesmo que dizer clara. Os textos que têm mais linguagem objetiva são textos que usam mais com mais frequência são textos jornalísticos ou publicitários. Então, veja só, um texto publicitário tem uma linguagem objetiva, porque quer convencer logo, quando a pessoa ver aquele texto, estar convencido com a ideia, porque é uma publicidade, e por isso que as publicidades sempre usam palavras subjetivas, aliás, objetivas, enquanto que subjetiva é diferente, não está diretamente para convencer exatamente que, quer dizer, não é uma linguagem clara. Então, é mais ou menos assim. Então, se nós formos a perceber, o nosso texto tem uma linguagem clara, muito clara, sem nenhuma dúvida. Qualquer um que ler o texto, mesmo um aluno da oitava, um aluno da sexta, se ler, vai perceber. Não usou-se palavrões que são difíceis. Então, é a opção B, objetiva e clara. Não é poética. O poética não é. É objetiva e clara. A opção mais adequada é a opção B. 18. Tendo em conta as classes de palavras, retire a que é estranha no grupo. Ao grupo. Então eu falei aqui sobre classes de palavra, por exemplo, papel, papelão, papelinho. Então, só que aqui este contexto é diferente. Por exemplo, classe de palavras, podemos falar no contexto de advérbios. Por exemplo, aqui, ontem, aqui é advérbio de lugar, ontem é advérbio de tempo, bem é advérbio de modo. Então, podemos colocar três opções. A, ontem, B, bem, C, podemos colocar aí aqui. Então, veja só, A, B, C, temos advérbios, mas a opção D eu posso colocar um adjetivo. Por exemplo, feliz. Então, veja só, classe de palavras. Agora, esse contexto está-se a referir classe de palavras referente ao advérbio. Então, estamos a perceber que três palavras são advérbio e o outro é adjetivo. Logo, o adjetivo não pertence à classe dos advérbios. É o que está a acontecer aqui. A linha A, após. A linha B, perante. C, porque. D, sem. Tem uma explicação muito correta. A palavra que não faz parte do grupo em termos de classe gramatical é porque. Enquanto após, perante e sem são preposições. Porque é uma conjunção casual. Então, porque é uma conjunção, enquanto que após, perante e sem são preposições. Logo, essa palavra porque não faz parte desses três grupos. Aliás, do único grupo dessas três palavras. Então, a opção correta é a opção C. Então, classe de palavras tem vários contextos. Tem classes de palavras que são, quer dizer, derivadas através da palavra mãe. Quer dizer, a palavra primitiva, por exemplo, papel. Papel, papelinho, papelão, e aí em diante. Número 19. Número 19. Permitem que os recursos naturais se renovem. Em que tempo está a forma verbal sublinhada? A. Presente do indicativo. B. Presente do conjuntivo. C. Pretérito perfeito do indicativo. D. Pretérito imperfeito do indicativo. Eu acho que me recordo, dei a explicação acerca desses tempos verbais. Então, presente do indicativo nós sabemos. Nós sabemos que aqui o verbo aqui é renovar. Então, permite que os recursos naturais se renovem. Se tu fores a perceber, aqui não está no presente do indicativo, a linha A. Não está. Por quê? Porque se fosse presente, eu renovo, tu renovas, ele renova, ela renova,
nós renovamos, vós renovais, eles renovam. Então, aqui é renovem. Então, renovem, não te renovam. Então, opção A, presente do indicativo, está muito errado. Opção C, pretérito perfeito do indicativo, passado já, estamos a falar. Eu renovei, tu renovaste, ele renovou, nós renovamos, eles renovaram, vós renovastes. Então, opção C está muito errada, porque aqui é renovem, não é renovastes. Pretérito imperfeito é aquele questão de passado continuado. É isto que está a acontecer aqui, pretérito imperfeito. Eu renovava, tu renovavas, ele renovava, nós renovávamos, vós renováveis e eles renovavam. Então, veja aqui, é um exercício muito simples. Então, a opção B é a opção correta. Presente do conjuntivo. Permite que os recursos naturais se renovem. Então, é a opção B. Nós, com toda a prova, opção A, B, C não está enquadrado. É só fazer a questão de conjugar o verbo para ver em que modo se encontra, em que forma o tempo. Número 20. Diversos tipos de veneno e de resíduos perigosos. Em que grau se encontra o adjetivo presente na frase? A, comparativo. B, normal. C, superlativo. D, sintético. Agora, esse exercício, número 20, é muito traiçoeiro. Se tu fores a verificar, eles não sublinharam o adjetivo. Então, nós temos que encontrar onde é que está o adjetivo. Então, diversos tipos de venenos e de resíduos perigosos. Então, o adjetivo é perigoso porque está a caracterizar veneno e resíduo. Então, está a caracterizar o resíduo. O resíduo é perigoso. Então, é a característica do resíduo e do veneno. Então, perigosos é perigoso. Perigoso como se chama? É o adjetivo. Agora, em que grau está? Diversos tipos de venenos e de resíduos perigosos. Diversos tipos de venenos e de resíduos perigosos. Comparativo. Aqui não está a comparar nada. Sintético também não é. Normal. Perigoso. Perigosíssimo. Então, diversos tipos de venenos e de resíduos perigosos. Aqui, por causa do tipo ou por causa da frase que nós temos. Então, por causa do tipo do nosso, como se chama, por causa do tipo da frase que nós temos, entenda primeiro, diversos tipos de venenos e de resíduos perigosos. Perigoso. Então, perigosos, perigoso. Em que grau se encontra? Agora, seria sintético. Existe analítico, existe sintético. Absoluto, sintético, analítico. Então, os sintéticos e analíticos são aqueles que acrescentam ísimo e ílimo. Então, a opção D não está certo. Comparativo é aquele que compara. A opção A não está certo. Normal, todo grau normal. Por exemplo, belo está no normal. Agora aqui, perigo. Perigoso. Então, é a opção C, superlativo. Perigoso, perigosíssimo. Não, o perigoso, perigosíssimo. Então, perigoso é perigosíssimo. Porque perigoso é nome, não é adjetivo. Perigoso não é nome. Então, a opção mais correta é a opção B. Está no grau normal. Perigoso, perigosíssimo. Muito perigoso. Então, muito perigoso
existe analítico, existe sintético analítico. Então, muito perigoso está na outra forma. Então, é o grau normal. Então, número 21. As palavras muito e planeta presentes no texto são respectivamente. Exatamente. Aqui é análise morfológica. Então, as palavras muito e planeta. Primeiro, vamos tomar a palavra muito. Eu dei isto sobre advérbios. Advérbios de quantidade. Muito é advérbio de quantidade. Planeta é nome. Nome quer dizer substantivo. É a mesma coisa. Eu ensinei isto. Então, está-se a referir respectivamente, quer dizer, seguindo a ordem. Se nós encontrarmos a opção onde vem primeiro nome e depois adjetivo, está errado. Deve aparecer adjetivo e depois nome. A linha A, adjetivo e nome. Primeira coisa não é adjetivo. Primeira coisa é nome e segunda coisa primeira coisa é... adjetivo. Muito não é adjetivo, é advérbio. A linha C, nome e forma verbal. Planeta não é forma verbal. Não está conjugado este verbo. Muito também não é nome. A linha D, pronome. Muito não é pronome. É pronome o quê? Pronome possessivo, não é nem demonstrativo, não é pessoal, não é. A linha B, advérbio de quantidade, muito, e nome. Opção B, essa pergunta estava muito fácil. Certamente já ouviu estas palavras diversas vezes. Que tipo de sujeito está presente na frase? Certamente já ouviu estas palavras diversas vezes. Então, se tu fores a verificar, aqui torna-se muito difícil encontrar o sujeito. Então, na frase, certamente você já ouviu essas palavras diversas vezes. O tipo de sujeito é indeterminado, pois não há uma indicação clara de quem está realizando a ação de ouvir. O verbo ouviu está na forma pronominal e o sujeito é indeterminado. Então, se tu fores a perceber aqui, não há nenhuma indicação clara de quem está realizando a ação de ouvir. Então, quem ouviu? Então, como posso dizer, estávamos no número 22. A linha A, inexistente. B, indeterminado. C, simples. D, oculto. E a linha B, indeterminado. 23. Qual é a opção que corresponde à definição da citação? O que é citação? Aqui em outra palavra mais simples. O que é citação? Citação, o que é? A linha A, descrever o pensamento do autor. B, descrever as ideias do leitor. A linha C, exprimir as ideias do texto. D, transcrever as palavras de outrem. Então, nós sabemos que citação é tirar aquilo que o autor disse para o outro lugar. Se você está a fazer um trabalho, então se você quer citar alguém, você não muda a sua palavra. Você diz fulano de tal e logo coloca entre aspas aquilo que ele disse taxativamente. Então, a linha A está a dizer descrever. Se você descreve algo, quer dizer que está a usar as suas próprias palavras. Logo, não está correto. A linha B, descrever as ideias também. Descrever, a opção A e B está errado. C, exprimir as ideias do texto. Exprimir ideias também tem a ver com descrever, está errado. Deve ser transcrever. Então, você transcreve as palavras da outra pessoa. As palavras de outrem. Opção D, número 22. Número 24. A ficha de leitura faz parte de textos. A linha A, didáticos. B, normativos. C, narrativos. Pesquisa de dados. Ficha de leitura, primeiro vamos excluir opções que não fazem parte de ficha de leitura. Texto normativo, opção B. Texto normativo é aquele texto que fala de regras ou norma. Por exemplo, temos o regulamento da escola. Então, o regulamento da escola é um texto normativo. Regulamento de qualquer instituição é um texto normativo. Aquele texto que trazem as leis, tudo mais, é um texto também normativo.
Então, texto narrativo não é ficha de leitura. Então, ficamos com texto didático e pesquisa de dados. Mas vamos entender uma coisa aqui muito importante antes de escolher. A pesquisa de dados, porque nós ficamos aqui com pesquisa de dados e didáticos. Então, vamos entender isso. A pesquisa de dados envolve coletar informações relevantes sobre um tópico específico. Enquanto, já entendemos, pesquisa de dados recolhe informações sobre um tópico, enquanto a ficha de leitura é um método organizado para registrar e resumir essas informações de forma sucinta. Então, depois de ter essas informações ou esses dados, a ficha de leitura resume. Em resumo, a pesquisa é o processo de encontrar dados. Então, a pesquisa de dados busca dados. E a ficha de leitura é uma ferramenta para documentar e assimilar esses dados de maneira organizada. Então, ficha de leitura tem a ver com o quê? É uma ferramenta para documentar e assimilar. Assimilar tem a ver com ensinar. Assimilar não tem nada com pesquisar dados. Esses dados de maneira organizada. Então, qual seria a opção correta? É texto didático. Didático. Por quê? É um texto didático porque ensina. Porque a didática tem a ver da palavra ensinar. Enquanto pesquisa de dados tem a ver com apenas pesquisar dados. Enquanto que ficha de leitura tem a ver com ensinar. 25. As principais fichas de leitura são a linha A, bibliografia, citação e editorial. Vamos perceber primeiro uma coisa aqui. Aliás, primeiro vamos ler as opções que temos. A linha A, bibliografia, citação e editorial. B, bibliografia, resumo e citação. C, citação, editorial e resumo. D, editorial, citação e síntese. Então, aqui aparece editorial, aqui aparece editorial, aqui aparece editorial. Então, como temos três opções que aparece editorial, então vamos procurar saber o que é editorial, afinal de contas. Um editorial é um artigo ou comentário opinativo publicado em jornais, revistas, sites ou outros meios de comunicação. Então, já sabemos o que é um editorial. Geralmente é escrito pela equipe editorial do veículo. Então, tem a ver com edição. E editorial expressa a opinião, posição ou perspectiva da publicação sobre um tema específico, como eventos atuais, políticas, questões sociais ou assuntos relevantes. O objetivo é influenciar a opinião pública, promover o debate ou fornecer orientação sobre determinados assuntos. O editorial é distintivo de notícias, pois reflete a visão e a postura editorial da publicação. Então, editorial são aqueles textos que nós encontramos na internet. Então, aqueles textos que nós encontramos na internet com o objetivo de convencer as pessoas. Então, ficha de leitura, as principais fichas de leitura. Será que editorial é ficha de leitura? Claro que não. Ficha de leitura, onde nós temos editorial vamos descartar. Opção A, temos editorial, fica de fora. Opção C, temos editorial, fica de fora. Opção D, fica de fora, temos editorial. Opção B, bibliografia, resumo e citação. Isso chama-se ficha de leitura. São as principais fichas de leitura. Que opção permite a identificação de uma obra? A, bibliografia. B, biografia. C, referência bibliográfica. D, referência biográfica. Atenção, aqui estamos a falar se nós queremos identificar uma obra, um livro. Queremos saber quem fez, quem é o autor, tudo mais. Queremos identificar a obra. O que é que nós buscamos? Será que recorremos à bibliografia ou à biografia? Será que recorremos à referência bibliográfica ou à referência biográfica? Então, nós vamos entender uma coisa aqui. A referência bibliográfica fornece informações específicas sobre a obra, como autor, título, editora, ano de publicação e outras
e outros detalhes necessários para identificá-la. Esses elementos são essenciais para que outras pessoas possam localizar e consumir e consultar a mesma obra, garantindo a precisão da identificação e referência de materiais acadêmicos, científicos ou literários. Então, aqui ficou a dica. A referência bibliográfica é que permite identificar a obra, a qualquer tipo de obra. Então, não é bibliografia, mas sim é referência bibliográfica. Referência bibliográfica. Bibliográfica tem a ver tem a ver com livro. Então, referência, referir um livro. Então, referência bibliográfica. Agora, referência biográfica não está certo, por quê? Referência bio quer dizer vida. Biográfica tem a ver com a vida da pessoa. Então, nesse caso, estaríamos a falar do autor, enquanto aqui está-se a falar da obra. Então, a opção correta é a opção C, referência bibliográfica. Então, bibliográfica não faz sentido, deve aparecer a palavra referência. Bibliográfica tem a ver também com... Aliás, bibliografia também tem a ver com o livro ou com a obra, enquanto que biografia tem a ver com o autor, a vida da pessoa. Então, a opção mais correta deve ser referência bibliográfica. Passamos do número 26, estamos quase para terminar. 26, 27. Todas as opções são elementos de uma ficha. Todas as opções são elementos de uma ficha de leitura, excepto elementos de uma ficha de leitura. Quais são? E quais não são? A linha A, indicação de número de páginas. B, indicação do nome do autor da ficha. C, resumo e síntese. D, referência bibliográfica. Temos uma explicação importante. Geralmente, é uma ficha de leitura, não é comum incluir o nome do autor da ficha. Então, não é incomum incluir o nome do autor da ficha, pois a ficha é mais centrada nas informações relativas à obra lida e ao leitor. Então, quando se faz uma ficha de leitura, a pessoa que fez a ficha de leitura geralmente não coloca o seu nome, porque ele tira informações de uma obra para a sua ficha de leitura. Isso é um resumo. Então, a ficha de leitura é um resumo, sendo o resumo de uma obra, então a pessoa não pode colocar o seu nome. Os demais elementos mencionados, indicação de número, de página, resumo e síntese, referência bibliográfica, são comuns em fichas de leitura. Então, numa ficha de leitura deve ter indicação de página, deve ter resumo e síntese, deve ter referência bibliográfica. Então, o nome do autor, da pessoa que fez a ficha, não pode ter. Então, resumo e síntese, referência bibliográfica, indicação de número de página. Opção B. A opção correta é a opção B. 28. Qual das opções tem o verbo correspondente empregue? Os homens têm o poder de criar. Aqui é apenas conjugação do verbo. Veja só, os homens está na terceira pessoa do plural. Os homens está na terceira pessoa do plural. Tem, verbo ter. Então, os homens têm. Não pode ser os homens têm. Deve ser os homens têm. Agora, esse têm, como é que se escreve? Porque tem muita gente que escreve têm de uma maneira muito errada. Eu tentei investigar aí através do têm. Tem pessoas que escrevem o têm desta maneira. T-E, depois o E com acento circunflexo. E aqui T-E, acento circunflexo, é M. E tem essa aqui. T-E, acento circunflexo. Aqui estamos a falar a conjugação do verbo da terceira pessoa do plural. Então, eles têm. Estão no presente. Eles têm. O têm deve ser este têm. A opção correta é a opção B. Os homens têm o poder de criar. Aqui só que do jeito que apareceu a pergunta veio mesmo. Apareceu para atrapalhar as pessoas. Qual das opções tem o verbo correspondente empregue? É uma linguagem muito avançada. É um vocabulário muito puxado. Mas, através do exercício, conseguimos entender que está a falar de conjugação do verbo
ter na terceira pessoa do plural. Os homens têm o poder de criar. E número 28. Opção B, correta. 29. Qual das opções obedece às regras de translineação das palavras? Sustentabilidade e continua-se. A linha A. Sustentabilidade. E continuas-se. B. Sustentabilidade e continuas se. C. Sustentabilidade. Então, aqui está -se a referir de divisão silábica. Como é que... Essa pergunta é muito fácil. Estamos na segunda classe. Divisão silábica, tocando as palmas. Prato, toque as palmas, prato. Panela, toque as palmas. A palavra panela tem quantas sílabas? É o que está a acontecer aqui no número 29. Então, sustentabilidade. Muita gente não consegue dividir sílabas quando se fala de duplo S, duplo R e palavras que vêm com antes de M ou M que envolve an, M, N, in. Tem in, A-N, E-N, U-N e tem U-M, U-M. Então, palavras desse gênero as pessoas não conseguem. Então, vamos ver como é que fica a divisão. A divisão correta, a separação silábica correta para as palavras sustentabilidade e continua-se seria ten. Aqui é ten por quê? Por causa daquele caso que eu estava a referir. An, N, in, on, un. A-N. Ten. Aqui é por quê? Os, as, es, u. Então, como temos aqui a separação silábica correta para as, então as, é por isso que aqui deve ser sustentabilidade. Aqui já é fácil, mas no início aqui é difícil. Aqui é com, por quê? Muita gente falha aqui muito porque escreve C-O, depois escreve N-T-I. Não. O N deve ficar atrás. Por quê? Porque é o que usou-se on. Continuas. Se. Então, nu é uma sílaba. Nu. As, es, is, os, us. São sílabas. Si. Então, a opção correta qual é? Sustentabilidade. Para esta palavra está correto. Continuas-se. 29, a linha A. Muito correto. Então, 30. Estamos quase. Qual é o processo usado na formação da palavra informática? Essa resposta não dá para eu responder, dá para deixar assim. Mas pronto, como estamos a fazer guia de correção, não dá para deixar lacuna. Nós falamos aqui, a palavra informática vem através de informação automática. Vindo da formação automática, não pode ser amálgama, não pode ser derivada por sufixação. Porque sufixação, temos uma palavra mãe e que depois se acrescenta no fim. Por exemplo, feliz, depois acrescentamos mente em frente. Então, felizmente é uma palavra derivada por sufixação, porque aumentou-se um afixo, um sufixo à frente. Então, essa palavra informática, juntamos duas palavras. Agora, quando se fala de junção de duas palavras, estamos a falar de aglutinação ou justaposição. Agora, o que é aglutinação? A aglutinação é quando juntam-se duas palavras e, quer dizer, a pronúncia de cada uma morre. Surge uma nova. Como assim? O que é isto?
Por exemplo, esta informação, essa palavra aqui, informática. Temos informação e temos automática. Veja só, não lê-se informação automática, mas se lê-se informação automática. Quer dizer, juntamos essas duas, as duas morreram e surgiram uma nova. Então, enquanto que justaposição, até que aqui nem aparece justaposição, logo ficamos com a opção B. Opção composta por aglutinação, porque depois de terem juntado as palavras, até eu expliquei isto na guia de correção, para os que assistiram aquele vídeo, essa pergunta aqui não tinham que falhar, nem um pouco. Pior essa pergunta que nós vamos seguir, 31. As palavras CNE e STAE são respectivamente, então temos que seguir a ordem. Aqui nós estamos a falar de abreviatura. Na abreviatura nós encontramos sigla e encontramos sigla e encontramos como se chama? Acrônimo. O que é sigla? Sigla é a abreviatura em que, quando abrevia-se, mantém-se a leitura de cada letra. Por exemplo, Presidente da República de Moçambique. Se nós abreviarmos Presidente da República de Moçambique, como é que fica? PRM. Então, nós conseguimos ler cada letra como fosse no abecedário. Então, isso chama-se sigla. Chama-se acrônimo quando quer? Quando a abreviatura torna-se uma outra nova palavra. Por exemplo, Organização das Nações Unidas, ONU. Mas não podemos ler ONU, porque ainda é possível, quer dizer, nos permite ler ONU. Então, é o que está acontecendo aqui. SNE, STAE. Então, aqui nos permite ler, aqui não nos permite ler como palavra, mas sim pronunciar as letras. Então, SNE é sigla e STAE é o acrônimo. Então, vamos procurar essa respectividade. Vamos procurar esta respectividade. SNE deve ser sigla e STAE deve ser acrônimo. Opção A, acrônimo. SNE não é acrônimo. Opção C, truncação, não existe. Aliás, existe, mas não é no nosso contexto. Opção B, acrônimo. Isso aqui não é acrônimo. Opção D, sigla e acrônimo. Muito certo. Esta aqui é sigla. Primeira coisa é sigla, segunda coisa é STAE. Aliás, é acrônimo e aqui segunda coisa é acrônimo. Muito certo. 32. Governos e empresas devem unir esforços. Qual é a função sintática desempenhada pela expressão sublinhada? Eu expliquei muito bem para os que assistiram conteúdos que raramente faltam no exame de admissão do IFP de português. Eu expliquei que quando se fala de análise sintática é diferente com análise morfológica. Aqui, governo e empresas é um sujeito. Agora, se fosse análise morfológica, seria nome. Então, a opção certa é a opção C. É nome, governo e empresa. Só que aqui é um sujeito composto. Por quê? Porque temos governo e empresas. Então, é um sujeito composto. Se dissesse que tipo de sujeito é este, era só dizer é um sujeito composto. É que nem fosse Pedro e João. Então, são sujeitos compostos. 32, vamos para 33. Identifique a opção que melhor completa a frase. Essa aqui foi uma oferta. Quase exatamente da maneira como apareceu aquele exame que nós resolvemos aqui no canal, da mesma maneira, sem nenhuma diferença. A diferença só foram as expressões finais. De todos os males, vírgula, de todos os males, distancia-te, lacuna, hábitos difamatórios. Hábitos difamatórios, no exame passado vinha hábitos, acho que é hábitos maus. Então, aqui, o que acontece? É só você ser capaz de saber esse distancia-se de, aliás, distancia-te, completa-se com que preposição? Então, distancia-se com, não soa bem, distancia-se da. Até que aqui dá, poderia dar, então, só que olha para o que vem em frente, distancia-se
distancia-te da hábitos. Logo, por causa de hábitos, não está certo. Então, se fosse distancia-se da má companhia, então aí estaria correto. Distancia-se de hábitos difamatórios. Aí está muito correto. Opção C. Por não pode ser. É a opção C. 34. Em que alternativa se encontra só diminutivos eruditos? Essa pergunta mesmo foi terrível. Aqui o que está a acontecer? O que quer dizer essa pergunta? Aqui existe, como se chama? Falamos aqui sobre nomes no diminutivo, no grau diminutivo, aumentativo. Aqui só diminutivos eruditos. Então, nós queremos os diminutivos eruditos. Quem são os diminutivos eruditos? Diminutivos eruditos são aquelas palavras que estão no diminutivo, só que não usando as formas nhum ou tu. Por exemplo, pequeno, outros têm dito, termina com zito. Então, zito é diminutivo. Então, por exemplo, cachorrinho. Então, essas coisas, baldinho. Aqui, quando se diz diminutivo erudito, são aqueles diminutivos que têm forma em comum. Mas o que é isso de diminutivo erudito? Vamos entender aqui. Os diminutivos eruditos, esse é um dos conteúdos que quase nunca apareceu no exame de admissão do IFP. Parece que esta é a primeira vez eles já colocarem esse tipo de exercício. Então, os diminutivos eruditos são formados por meio da adição de sufixos ocultos. Sufixos sabemos aquilo que aumenta-se depois da palavra primitiva, da palavra mãe. Por exemplo, papel, papelão. Então, lão é um sufixo porque vem depois. Então, os diminutivos eruditos são formados por meio da adição de sufixos cultos às palavras, geralmente de origem latina. Na alternativa C, temos os diminutivos eruditos. Montícula, diminutivo de monte. Então, monte acrescentou-se cula. Então, ícula, aumentou-se ícula. Então, é um sufixo. Monte, ícula. É uma maneira de diminutivo. Então, o exercício tornaria-se muito fácil se aparecesse montinho. Então, essa expressão são chamados de diminutivo erudito. Então, você a partir de já deve começar a aprender isso de palavras de diminutivos erudito para você saber como é que se usa, como é que se faz isto. Por exemplo, esse aqui, homúnculo, está no diminutivo, é diminutivo de homem. Se fosse aquele mais geral, o mais comum seria homenzinho. Ovícola é diminutivo de ovo. Então, isso chama-se diminutivo erudito. Usa-se geralmente palavras de origem latina. Então, essas palavras são exemplos de diminutivo formados com sufixos eruditos, diferenciando-se dos diminutivos populares. Então, existem os diminutivos populares, que utilizam sufixos mais simples, como inho ou zinho, e também zito, em português. Então, os diminutivos eruditos estão na opção C. Estávamos no 34, opção C. Matíncula, vínculo e ovínculo. Monte, homem, quer dizer, montinho, homenzinho, ovinho. 35. A turma perguntou ao palestrante, veja só aqui eles só mudaram palestrante para, aliás, de professor para, acho que era professora, uma coisa assim, professora para palestrante, mas as opções manteram. Então, veja só, para os que assistiram mesmo se beneficiaram muito da explicação. Então, a turma perguntou ao palestrante, aceitaria voltar a abordar o tema?
que opção melhor completa a frase? Mas se tu fores a perceber aqui está-se a falar de pergunta, mas aqui vem ponto final, enquanto que o ponto final refere-se a frases declarativas. Então isso quer dizer que nós não vamos usar o porque não vai fazer sentido. Vejamos só. A turma perguntou ao palestrante de que aceitaria voltar a abordar o tema. Muito errado. A turma perguntou ao palestrante por que aceitaria voltar a abordar o tema. Muito errado. Aqui, essa opção a opção B seria correta se fosse assim. A turma ficou feliz porque o palestrante aceitaria voltar. Então, mais ou menos assim. Opção C. A turma perguntou ao palestrante que aceitaria voltar. Também está errado. A turma perguntou ao palestrante se aceitaria voltar a abordar o tema. Muito corretíssimo gramaticalmente. 36. As opções dadas são correntes literárias, excepto classicismo, conceptismo, realismo, romantismo. Então, nós estamos a falar aqui de literaturas, aliás, correntes literárias. Então, vamos perceber o que é isso de conceptismo. A opção B, conceptismo, não é um período literário, mas sim uma característica literária associada ao barroco. Então, não é um período literário, mas sim uma característica literária associada ao barroco. Então, o barroco é uma característica. O barroco é um movimento literário que engloba períodos como o conceptismo, que se destaca pela elaboração e a agudeza de pensamento, buscando expressar ideias complexas de maneira concisa e impactante. Então, as demais opções, A, que é classicismo, C, realismo, D, romantismo, são de fato períodos literários. Então, romantismo são opções dadas, é uma corrente literária, realismo também e classicismo, mas sim conceptismo não é. Então, opção C. Aliás, opção B, desculpa. 37. Todos os autores abaixo são moçambicanos, excepto Eduardo White, é moçambicano, de Quilimane. José Carveirinha, também moçambicano. Nelson South, também moçambicano. Virgílio Freira é um português. Então, opção número 37 número 37 é a opção D. Virgílio Freira. Se você quer certificar isso, é só entrar na Google, escrever Eduardo White. Vai aparecer a informação do Eduardo White e depois você pesquisa José Craveirinha. Vai aparecer a informação de José Craveirinha, vai ver data de nascimento, onde que nasceu. Nelson South vai aparecer também, a de ver que é moçambicano, e Virgílio Freira a de ver que não é moçambicano, é um português. Paulina Chiziane, dentre várias obras, escreveu. Então, entra na internet também para você certificar quais são as obras de Paulina Chiziane. Então, aqui só quer-se uma obra. Opção A, O Sétimo Juramento. B, O Último Voo do Flamingo. C, O Regresso dos Mortos. D, Vozes Anoitecidas. Então, a linha A é a opção correta. O Sétimo Juramento. Estamos muito próximos a terminar. Faltam apenas 2 perguntas. 39. Todas as opções pertencem à literatura oral. Então, aqui nós estamos a falar da literatura oral. Número 39. Literatura oral. Então, nós sabemos que quais são as opções que nós temos? Temos o conto, temos a fábula, temos a lenda e romance. Então, todas as opções pertencem à literatura oral. O que é literatura oral? É aquela literatura que permite ser transmitida através da fala. Quer dizer, através, sim, exatamente, que é fala, oral. Então, através de palavras.
sem escrever, sem necessitar de escrever. É por isso que os portugueses defenderam que a África não tem história porque não tem fontes escritas. Exatamente, não tem fontes escritas. Então é exatamente isso, porque usam muito a fonte oral. Então é o que está-se a falar aqui. Então, todas as opções pertencem à literatura oral, excepto. Então, nós vamos procurar as que fazem parte de oral e uma que não faz parte oral é a que nós vamos escolher como opção correta desta opção. Primeiro, nós sabemos o que é conto. Conto é um texto narrativo. Sendo um texto narrativo, nós sabemos que nossos avós antepassados nos contaram acerca da Guerra de 16 anos. Então, é um conto. Sendo um conto, eles nos contaram, usaram a maneira oral. Então, logo, o conto é uma literatura oral. B. Fábula. Fábula também é um texto narrativo. Só que é um texto narrativo em que as personagens são animais. Então, é um texto narrativo em que personagens são animais. Então, por exemplo, o Coelho, um dos textos mais famosos em Moçambique sobre a fábula, qual é? Acho que é o gato e o rato, exatamente. Aquele, para quem passou no ensino primário naqueles tempos, aquele texto falava sobre construir um barco com a mandioca, eu já não me lembro bem, esqueci aquele texto. Era um texto muito repetitivo que saía muito nas provas. Então, fábula é um texto narrativo, então usa-se também, é uma literatura oral, porque conta-se também. Então, é um texto narrativo. Então, lenda também é um texto narrativo. Então, esses três textos, lenda, fábula, conto, são textos narrativos que pertencem à literatura oral. E romance não pertence à literatura oral, mas se pertence à literatura escrita. Romance deve ser sempre escrito. Última pergunta. E em breve quero que vocês deixem um comentário como é que foi o exame para os que assistiram. Então esse vídeo está a servir para os que acabaram de fazer exame e os que farão o exame no próximo ano. Então é muito bom. Então estamos aqui na última pergunta. Todos os autores abaixo indicados são da literatura de expressão portuguesa, excepto a linha A, Armando Guebuza. B, Laundinho Vieira. C, Mia Couto. D, Nelson Mandela. Então, aqui, o que está acontecendo? Essa pergunta, se tu não puderes entender, poderás ter muita dificuldade. Por quê? Vamos entender primeiro o que quer dizer com essa pergunta. Autor da literatura da expressão portuguesa refere-se a escritores cujas obras são produzidas no contexto da língua portuguesa. É o que está a nos ser dito aqui no número 40. Todos os autores abaixo indicados são da literatura de expressão portuguesa. Então, o que é isso? Literatura de expressão portuguesa são aqueles autores que escrevem as suas obras usando a língua portuguesa, no contexto da língua portuguesa. Então, todos os autores que usam, todos os autores que fazem as suas obras usando a língua portuguesa são chamados autores da literatura da expressão portuguesa. Então, já temos aí o contexto. Essa expressão engloba autores de regiões e países onde o português é a língua principal ou uma das línguas oficiais. Então, estás a perceber que essa expressão de literatura de expressão portuguesa usa-se para os autores que moram ou que vivem, que residem em países onde fala-se português. Então, onde português é a língua oficial. Então, autores da literatura de expressão portuguesa podem incluir escritores de Portugal. Por quê? Porque Portugal, a língua é português.
Brasil, por quê? Porque Brasil, a língua é português. Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, entre outros lugares onde o português é falado e utilizado na produção literária. Então, em todo o país, a nível mundial, não importa onde seja, se a produção literária, quer dizer, se as pessoas que produzem, que escrevem os poemas, os textos narrativos, qualquer literatura, então, se escrevem usando a língua portuguesa, quer dizer, pertence à expressão literária portuguesa. Então, essa abordagem reconhece a diversidade cultural e geográfica dos locais, em que a língua portuguesa desempenha um papel significativo na criação literária. Então, temos aí, através disso, nós podemos ter a nossa resposta. Então, quer dizer que nós vamos procurar aqui vem todos os autores abaixo indicados são da literatura de expressão portuguesa, excepto. Então, todos são de um país onde fala-se, quer dizer, onde usa-se a língua portuguesa para produzir obras, excepto. Então, Armando Guebuza, nós sabemos que Armando Guebuza é moçambicano. Sendo moçambicano, não tem como. Se é para escrever uma obra, deve usar português. B. Luandinho Vieira é um português. Então, sendo um português de Portugal, não tem como não usar o português. Mia Couto também não tem como não usar o português. Nelson Mandela, conhecemos quem foi o Nelson Mandela. Ele foi o homem que lutou contra o racismo na África do Sul e conhecemos quais são as línguas da África do Sul e qual é a mais falada, a principal, que é inglês. Apesar que o Zulu também seja usado lá nas escolas, em muitos lugares, mas o inglês, mesmo sendo Zulu, o Zulu não pertence à expressão, quer dizer, não pertence à literatura de expressão portuguesa. Logo, o número 40, a opção correta é a opção D. E chegamos ao fim. Esperamos que tenhamos ajudado bastante. Qualquer inquietação sobre as perguntas ou as respostas, deixe o seu comentário. Nós estamos aqui para ajudar e esperamos que tenham mesmo resolvido o exame sem nenhuma dificuldade, porque conforme vocês podem ver, como nós resolvemos aqui o exame de uma maneira muito simples para os que assistiram o vídeo. Então, isso lhes tornou uma coisa muito simples para resolver. Então, nós esperamos que tenhamos ajudado bastante. Se inscrevam no canal, deixem o vosso like, deixem o vosso comentário e deixem como é que foi o exame, como é que vocês realizaram, o que é que vocês acham enquanto nós esperamos dos resultados. E saiba que em breve vamos disponibilizar um vídeo que fala acerca de como é que acontece a entrevista no IFP. Então vamos trazer vamos responder muitas perguntas nesse vídeo, e depois desse vídeo como é que acontece a entrevista no IFP, vamos trazer também outro vídeo que vai falar também acerca dos conteúdos que frequentemente saem aí como se chama, na entrevista. E não perca, se inscreva para não perder o conteúdo, porque alguém comentou aqui no canal a dizer que, vi tarde. A referir o quê? A referir aquele vídeo de conteúdos que geralmente saem no exame de admissão de FP Português. Então, ele entrou no canal atrasado, quer dizer, ele atrasou, não sei se atrasou ou não via, mas ele referiu que não encontrava. Então, se inscreva no canal para que o vídeo que entra, você logo tenha o conhecimento que o vídeo, já temos um novo vídeo no canal, e logo tu poderás exatamente participar do vídeo que já terá sido lançado. Então, obrigado, estamos gratos, Educação MZ, e até a próxima, querendo o Senhor.